Vou continuar a explicação da atividade, mas basicamente eu vou falar agora sobre o sétimo tópico, que é direitos e garantias fundamentais de direitos políticos, certo? Isso é muito importante. Estou com o meu guia aqui para eu ir me acompanhando. O que acontece? Eu expliquei tudo sobre o constitucionalismo, sobre direito constitucional, falei sobre a história, dei os principais tópicos e agora a gente vai entrar num âmbito que fala dos direitos e garantias fundamentais para os direitos políticos, certo? Então, a gente já sabe que o quê? O direito constitucional é um ramo do direito público que se dedica ao estudo e à interpretação das normas fundamentais que são pré-estabelecidas, como já foi explicado pelas meninas, de organização e de funcionamento do Estado. Então, a divisão do Estado propriamente dito. Bem, de certa forma, essa é uma garantia que a gente tem dos direitos e das liberdades individuais, certo? Nesse campo, que é bem vasto de estudo, a gente vai concentrar nosso ideal em 3 tópicos que são essenciais para você poder entender a estrutura da dinâmica dos direitos democráticos dentro do Brasil e, consequentemente, suas normas públicas. O constitucionalismo, que já foi explicitado, direitos e suas garantias fundamentais, que também tem o vídeo que a Anne falou, se não me engano foi a Anne, e os direitos políticos. Então, a gente vai entrar nesse tópico agora. Os direitos políticos, eles são bem mais práticos. A gente já vai entrar numa área que fala sobre direitos fundamentais, que são coisas cruciais para a sobrevivência do ser humano. Eu acredito que todo mundo saiba que é uma necessidade, né, os direitos fundamentais, tanto que ele tem esse nome, não é à toa, fundamental, para a participação de um cidadão dentro de uma vida política plena, né, e que funcione dentro de um governo de Estado. A gente pode dizer que eles permitem com que o povo exerça uma soberania, mas que seja de forma direta ou por meio de uma representação, que é o caso da nossa estrutura de governo aqui no Brasil, certo? No Brasil, os direitos políticos eles são consagrados principalmente nos artigos 14 e 17 da Constituição Federal de 1988, que é o objeto de estudo maior do direito constitucional, né? Suas principais manifestações de direitos políticos são as seguintes. A gente tem sufrágio universal, que é o direito de poder votar, de poder ser votado, né? Então, é esse sufrágio. Capacidade eleitoral ativa, que é o direito propriamente de votar, né? Que é permitir um cidadão que eleja seus representantes com um voto obrigatório para maiores de 18 anos. Eu já falei da questão do sufrágio universal e da capacidade eleitoral ativa, que é o quê? Permitir aos cidadãos eleger seus representantes com voto obrigatório para maiores de 18 anos, para menores de 70 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens entre 16 e 18 anos. Então, é facultativo nesse meio, né? As formas de exercício da soberania popular, que é o artigo 14 da Constituição Federal de 1988, que além do voto, a Constituição prevê outras formas de participação direta da população, né? A gente também vai ter a capacitação eleitoral passiva, né? Que é o direito de ser votado, a elegibilidade, que permite ao cidadão concorrer a cargos eleitos, desde que cumpra os requisitos como nacionalidade brasileira, plano de exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio na circunscrição e filiação partidária, idade mínima para o cargo, né? Até para ser presidente você tem idade mínima, para ser, enfim, você tem que cumprir todas essas formas. Agora, já as formas de exercício de soberania popular, a gente vai ter que vai além do voto, né? Os plebiscitos, que é uma consulta popular prévia para a gente estudar um ato governamental, exemplo, escolha de um sistema de governo, esse tipo de coisa. Aí o referendo, que é uma consulta popular para retificar, reajeitar um ato que já foi feito, né? Se falar da questão do desarmamento, aborto, todas essas situações que já foi praticado aqui no Brasil. A iniciação popular, que é a possibilidade dos cidadãos promoverem projetos de lei, que são as coisas essenciais, né? Quando a gente vai falar de políticas de direito, a gente tem as PLs, né? Que são os projetos de lei, aqueles projetos que a gente vota, o Senado vota, eles elegem, concorrem, recorrem, né? É importante a gente dizer que a Constituição Federal, ela veda
a cassação dos direitos políticos, certo? Ou seja, sua perda apenas por cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgada, certo? Ou suspensão, que é em caso da incapacidade civil absoluta, condenação criminal, recusa de cumprir obrigação a todos impostos ou impossibilidade administrativa. Ocorrem somente em situações específicas que já são previstas em leis, certo? Em síntese, né, os direitos políticos são base para a democracia. A gente garante a legitimidade do poder, a alternância de governo, a participação cidadã, a fiscalização dos governantes. E sem eles, basicamente, a democracia não existiria e perderia o sentido, ou seja, sua efetividade. Os 3 pilares principais que foram explicados é o constitucionalismo, o direito e as garantias fundamentais de direitos políticos. Que elas são independentes, mas elas, de essência, formam o direito constitucional, garantindo a organização de um Estado pleno, com proteção de liberdade individual e um sistema democrático.